palavra hoje para a igreja, que está em Números. Se você puder ir pegar a tua Bíblia, ou acessar ela, né, irmãos? Porque tem gente que olha no celular. Pega a sua Bíblia e abre em Números, no capítulo 35, versículo 9. Números 35, versículo 9. Espírito Santo, ministra o nosso coração nesta palavra. Ministra, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer na nossa vida. Somente aquilo que o Senhor pode ministrar em nós nesta noite. Amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Números 35, versículo 9, diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio. Vamos falar junto isso, irmãos? Vamos lá. Cidades de refúgio. Vamos falar mais uma vez? Cidades de refúgio. Glória a Deus. Para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção? Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem são suas cidades de refúgio. Amém. Olhe para cá agora e preste atenção. O que nós vamos falar hoje, nós sabemos que quando nós lemos o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, olhe para mim e preste atenção agora no culto. Nós sabemos que as coisas da antiga aliança são a sombra da nova aliança. As coisas do Antigo Pacto são a sombra da nova. Então nós lemos o Antigo Testamento com o olhar do Novo Testamento, com o olhar da nova aliança. A palavra de Deus fala sobre as cidades de refúgio, e nós lemos um texto, eu já vou seguir a leitura, preste bem atenção. As cidades de refúgio são cidades, depois você pode ler, nós vamos ler juntos aqui, mas em casa você releia, leia também, quando se cumpre esse mandado de Deus lá em Josué, eles cumprem isso que o Senhor está falando agora aqui, nesse texto. E essas cidades são cidades onde todo aquele que sem intenção matou alguém, sem intenção cometeu um homicídio culposo. Essas cidades, como a lei mandava matar quem matava, cada família, se alguém matava alguém da minha família, a minha família, pela lei, tinha um vingador da família, que é a pessoa que ia matar aquele que matou o meu parente, o meu familiar. Então, para que essa pessoa ela fugisse do vingador daquela família que ele matou sem querer, tinha 6 cidades de refúgio. Essa cidade, quando o camarada entrava nela, depois de um processo ali, né, com o sacerdote, sumo sacerdote, um julgamento ali, alguma coisa, esse camarada entrava para a cidade. Depois, preste bem atenção, depois que ele entrava na cidade, o vingador da família de forma alguma podia se vingar dele, ele estava totalmente protegido e seguro, até que o sumo sacerdote da cidade de refúgio, que eram 6, até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote, aí quem tem a visão da nova aliança vai entender já agora, quando o sumo sacerdote morria, aquele homem que tinha cometido um homicídio culposo e estava ali se protegendo, porque se ele saísse da cidade de refúgio, o vingador da família matava ele. Então ele tinha que permanecer dentro da cidade. Mas quando o sumo sacerdote morria, ele estava totalmente livre e podia retomar a sua vida novamente em outra cidade, sair daquela cidade ali e retomar a sua vida. Era um novo começo. Quando, irmãos? Quando o sumo sacerdote morria, ele estava totalmente livre. Ninguém mais podia se vingar dele, porque ele estava sem
culpa. Glória a Deus. Vamos seguir lendo? Isso é demais, irmãos. Vamos seguir lendo aqui. Diz assim, versículo 14, que nós paramos, né? Diz assim: designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir outra pessoa, de modo que ele morra, que ela morra, é assassino, o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, e o assassino terá que ser executado. Preste atenção, 19. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá, escute, até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se contudo o acusado sair dos limites da cidade, se ele sair da cidade de refúgio, se ele sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato, porque ele fez justiça, né? O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o testemunho de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Porque, olha só, não profanem a terra onde vocês estão. Ele não podia voltar, olha o texto, não aceitem resgate da vida de um assassino, ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para a cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sacerdote. Depois de ele ir para a cidade de refúgio, enquanto o sumo sacerdote não morria, ele não podia retornar. Por quê? O 33 nos fala: não profanem a terra onde vocês estão. Porque enquanto o sumo sacerdote não morria, se ele voltasse à cidade de refúgio, se ele voltasse para a cidade de onde ele estava, saísse da cidade de refúgio e voltasse para a cidade, ele profanava a terra, porque ainda era culpado. E o Senhor, ele sempre queria o seu povo santo. Então, se aquele assassino fosse para a cidade de refúgio e voltasse sem o sumo sacerdote ter morrido, ele profanava a terra. Tinha que ser só depois da morte do sumo sacerdote. Por quê? Depois ele estava livre da culpa. Depois
da morte do sumo sacerdote não havia sobre ele aquela culpa, ele não profanaria mais. Agora olha só, preste atenção, ele diz assim, para finalizar, irmãos: o derramamento de sangue fora da terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, obrigado pastor, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, Senhor, habito entre os israelitas. Vamos falar junto assim: a cidade de refúgio. Glória a Deus. Qual era o propósito dessa cidade? O propósito dessa cidade era manter as tribos, os locais do povo de Deus em santidade, e proteger aquele que errou, aquele que pecou, aquele que matou alguém, que assassinou alguém. Protegia, era a misericórdia, era a graça de Deus. A cidade de refúgio era a graça de Deus. 6 cidades de refúgio, que aonde a pessoa chegava, ela estava segura, ela estava protegida, e ninguém podia tirar a vida dela. Ninguém tinha esse direito, ninguém tinha o direito de fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Alguém aqui já começou a entender ou ainda não, irmãos? Alguém já começou? Impossível, né? A gente sempre está falando sobre... Então, esse era o propósito dessas 6 cidades. Essas 6 cidades, ela tem um significado. E qual é o significado das cidades de refúgio? O Antigo Testamento, sombra do Novo, né? O Antigo Pacto, a sombra do Novo Pacto. Se não fosse para uma cidade de refúgio, esse assassino, se ele não fosse para essa cidade, para alguma dessas 6, ele estava correndo o risco de ser morto pelo vingador. Ele estava correndo o risco de perder a sua vida. Ele morria. Fora da cidade de refúgio havia morte esperando por ele. O significado da cidade de refúgio é segurança, vida, proteção, misericórdia. Aleluia. Era um favor para aquelas pessoas, imerecido, porque o texto diz que ele merecia ser assassinado. Mas a cidade de refúgio era o quê? Você merece ser assassinado, mas aqui você não recebe a morte, você recebe a vida. Aqui, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Qual é o significado dessa cidade? Essa cidade ela representa o nosso Deus. Essa cidade representa a igreja. Essa cidade representa eu e você. Porque em um mundo de exclusão, a igreja tem o papel de incluir as pessoas. A palavra de Deus é uma palavra que inclui as pessoas e jamais exclui as pessoas. Se em algum lugar que se chama igreja estão excluindo alguém, não é o evangelho e não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus vem todos, é para todos. Não importa o que essa pessoa fez e nem como ela está. E aqui não é pegadinha, como em alguns lugares, irmãos. Em alguns lugares essa frase é pegadinha: venha como estás. Venha como estás até 1, 2 meses. No 3º mês, não, mas você tem que ir, esse cabelo aí não é de Jesus. Você não pode vir assim com essas vestes para a igreja. Nem roupa, né? Até a linguagem do crente essas vestes. A pessoa diz: o que é vestes, né? Traduza para mim assim, sem o crentez: roupa. Não pode vir com essa roupa. E crente não anda assim, cristão não faz isso. Então é uma pegadinha. E se venha como estás é uma pegadinha, porque no 3º ou 4º mês da pessoa congregando lá já começa as surpresas. Surpresa, não era bem assim. Mas na cidade refúgio, na vida da igreja, na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é uma nova criatura, essa pessoa ela está como uma cidade de refúgio na terra. A igreja, os filhos de Deus são essa cidade de refúgio.
porque elas incluem, elas acolhem as pessoas que o mundo diz assim: você merece sofrer, você merece pagar pelo que fez. A igreja, como é uma cidade de refúgio, ela diz assim: você não vai pagar pelo que fez, porque Jesus já pagou o preço por você. Agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Por que tem uma nova vida? Porque o sumo sacerdote já morreu, e depois que o sumo sacerdote morreu, eu e você estamos totalmente livres para retomar uma nova vida, totalmente livres. Uau, aleluia, glória a Deus. Faça desse lugar que nós congregamos uma cidade de refúgio, uma cidade de refúgio. Seja uma cidade de refúgio, seja. Nós podemos sim dizer, é claro, nosso Deus é essa cidade de refúgio, mas nós temos essa responsabilidade agora de ser uma cidade de refúgio, para trazer essas pessoas, acolher essas pessoas, receber essas pessoas, não como alguém culpado que merece morrer, mas como alguém que foi inocentado pela obra da cruz, alguém que já foi pago o preço por essa pessoa, e ela conosco, e em Cristo ela pode estar em paz, conosco, na nossa presença ela pode estar em paz. Porque se o crente aponta toda hora, se o crente fica acusando toda hora, se o crente fica vendo toda hora o pecado dos outros e os erros dos outros, ele é simplesmente um crente. Mas um filho de Deus transformado, um filho de Deus que vive a nova criatura, vive a nova aliança, ele não fica vendo o pecado dos outros, ele não fica apontando ou acusando, ele sempre está pronto como Jesus para levantar aquele que errou e aquele que pecou, porque ele em carne na terra é a cidade de refúgio que era a sombra no Antigo Testamento. Você é uma cidade de refúgio. Nós somos uma cidade de refúgio. A palavra da graça é a cidade de refúgio em Parobé. Aleluia. Aonde alguém precisar, ela pode vir aqui buscar refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que dê tempo, irmãos, porque tem bastante coisa. Eu até estava pensando em fazer em duas mensagens, mas eu quero hoje ministrar isso aqui e você sair daqui com a sua alma em paz, e com uma responsabilidade também de ser cidade de refúgio lá no teu trabalho. Aleluia. Eu disse que é o nosso Deus, porque eu quero ler alguns textos aqui. Salmo 103, 10 diz assim: não nos trata, segue, coloca aqui para mim, porque eu peguei só um trecho do Salmo aí. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Não, está certinho, deixa aqui. Olha aqui, irmãos, Deus nos trata conforme os nossos pecados? Não. O texto diz: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, e nem conforme as nossas iniquidades. Deus não olha para você e se relaciona de acordo com o pecado. Deus se relaciona com você por causa da filiação que nós temos em Jesus. Porque todos aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus se relaciona comigo por essa filiação, não por pecado. É a igreja evangélica que trata as pessoas assim. Você é pecador, não faz parte da nossa igreja. O irmão está sendo hoje removido do hall de membros, porque o irmão é muito pecador e a gente é santo. O irmão hoje está fora da ceia porque a gente não pecou, o irmão pecou. Então o irmão, quero apresentar para a igreja aqui, o irmão assim, não vai mais participar da ceia, porque é a igreja dos homens que trata as pessoas segundo o seu pecado. A igreja de Jesus trata todos segundo a sua natureza. Sou filho. E eu e você, como imagem e semelhança de Deus, nos relacionamos com os nossos irmãos segundo o mesmo princípio. Então aqui não nos trata conforme os nossos pecados, eu e você,
não tratamos ninguém conforme os seus pecados, nem retribuímos as pessoas conforme as iniquidades delas. Nosso texto hoje. Glória a Deus, irmãos. Você não viu que o crente ele é bem vingativo? O crente sem o entendimento da nova lei, ele é bem vingativo. Deus vai pesar a mão, o chicote de Jeová vai estalar, irmão. Se você não voltar para a igreja, o chicote de Jeová. Eu vi um anjo com a espada na mão essa noite, e eles têm sonho e visões que sempre tem a ver com essas coisas também. Cheguei na sua sala em um sonho, tinha um caixão na mesa, pessoal, e Deus me disse: volta para a igreja. Sempre é com ameaça. Meu irmão, Deus não quer ameaçar você para você estar aqui. Deus quer que você saia da sua casa no domingo e venha para cá com alegria, celebrar com os irmãos a nova vida em Jesus, e sair daqui para fazer com as pessoas lá fora a mesma coisa que Jesus fez com você. Perdoou, recebeu você do mesmo jeito. Outro texto que eu quero ler com os irmãos também está em Salmos capítulo 91, versículo 1 e 2, que é muito conhecido. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nosso Deus é o nosso refúgio. Irmão, eu não sei como hoje você está com o seu coração, com a sua mente, ou como estava durante a semana. Eu só sei uma coisa, que assim como no Antigo Testamento havia uma cidade de refúgio, hoje nós temos um Deus que a gente pode ir até Ele, porque Ele é o nosso refúgio. Se você chegou aqui hoje cheio de problemas: pastor, eu estou cheio. Se me perguntar assim, se eu está com algum problema, eu vou ter uma lista imensa de problemas. Então essa lista imensa de problema, você pode hoje entrar na cidade de refúgio, porque na cidade de refúgio tem socorro para você. Em Deus nós temos o socorro de Deus, aleluia, nós temos. Desde o primeiro momento que nós chegamos aqui hoje, você já recebeu o socorro de Deus através de uma palavra de alguém, através de um louvor, através da mensagem agora acontecendo. O Salmo 9:9 também diz isso, diz: o Senhor é refúgio para, aí, Salmo 9:9, o que diz ali, irmãos? O Senhor é refúgio para todos aqueles que jejuam 3 vezes na semana. Não, né, irmãos? Eu me enganei então. O Senhor é refúgio para aquele que toda sexta-feira vai dormir 4 horas, 5 horas da manhã, porque subiu um monte. Irmão? Não, o Senhor é refúgio para oprimido. Ele é refúgio para oprimido. Ele não é refúgio para santarrão. Santarrão que eu digo que pensa, né, que ele é melhor que os outros. Não, o Senhor é refúgio para oprimido. E Ele mais, Ele é uma torre forte e segura. Quando, irmãos? Na hora da adversidade. Aleluia. Irmão, creia nisso hoje. Creia nisso hoje. Saia daqui com o seu coração crendo nessa palavra, dizendo: essa palavra é a verdade sobre mim. Essa palavra é sobre mim. Essa palavra é para mim. Ela está na minha vida. Quantas palavras você ouviu essa semana? Você ouviu um monte de palavra de familiares, de amigos, no trabalho, mas a única verdade sobre você é a palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão na cidade de refúgio. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Existe condenação ou não? Não, não há. Todos que pisavam na cidade de refúgio, o vingador podia ficar lá assim, ó, ameaçando, mas nunca ia conseguir tocar. Nunca. Entenda isso. Ameaça a gente pode receber, mas a gente é intocável porque a gente está no lugar seguro.
nós estamos na cidade de refúgio. Aleluia. Às vezes a nossa mente prega algumas peças em nós. Eu estava lendo, e amanhã o vídeo no canal do YouTube é sobre isso, amanhã às 6 horas da manhã, o encontro de Jacó e Esaú. Eu lendo essa passagem eu me emocionei. Se você ler ela, você vai se emocionar também. Jacó está desesperado, dizendo assim: meu Deus, vou encontrar com Esaú, o que eu fiz para ele não tem perdão. Ele deve estar doido comigo, quando se encontrar comigo vai me matar. E ele prepara para o encontro, ele prepara as mulheres dele, os filhos, os rebanhos, os servos, e chega a hora do encontro. Na hora do encontro, todos os familiares, as mulheres, os filhos de Jacó, se curvam 7 vezes diante de Esaú, todos como se fosse: tenha misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz, e mostra o encontro da graça de Deus. Quando Esaú vê Jacó, os dois correm, se abraçam, e a Bíblia diz assim: e choraram juntos. E choraram juntos. Mas na cabeça de Jacó, a mente dele estava pregando uma peça nele, dizendo: meu irmão não me ama mais, meu irmão não me quer, meu irmão tem ódio de mim, meu irmão vai se vingar, eu vou morrer. Mas não, Esaú ainda amava Jacó, mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Se você ainda não entendeu, eu quero dizer para você: o nosso Deus é um Deus assim. Ele é um Deus que continua nos amando e sempre vai nos amar. Deus nunca vai deixar de amar você. Às vezes a nossa mente prega peça na gente: Deus não me quer, Deus não me ama, Deus não ouve a minha oração, Deus tem alguma coisa estranha com Deus, né? Deus está meio esquisito comigo. Mas não, são coisas da sua mente. Está igual Jacó, irmão, porque Deus continua amando você do mesmo jeito. Deus continua cuidando de você da mesma forma. O perdão de Deus está sobre você sempre e eternamente. E a graça de Deus é graça sobre a tua vida, é graça abundante sobre a sua vida, todos os dias da nossa vida. Você está vendo como é maravilhoso ouvir o Evangelho, irmãos? Você vai sair daqui hoje robusto, em nome de Jesus, forte para a glória de Deus. Eu quero mostrar algumas semelhanças da cidade de refúgio e de Jesus. A primeira semelhança que eu coloquei aqui no esboço como a letra A. A letra A, a primeira semelhança entre Jesus e a cidade de refúgio. Ouça, a cidade de refúgio, para você ter uma ideia, nenhuma podia estar mais do que meio-dia de distância das cidades do povo de Israel, para que fosse de fácil acesso. Tinha que ser um acesso fácil, não podia dificultar, porque senão na metade do caminho morria, o vingador matava ele. Então todas as 6 cidades de refúgio, elas tinham que estar próximas das outras cidades. Deus organizou assim, para ser um acesso fácil a todas as pessoas, a todos que erraram, a todos que pecaram, a todos que mataram. Todos tinham acesso fácil. Escute, a palavra de Deus também diz isso. Diz que eu também tenho livre acesso ao trono da graça. Eu tenho um acesso livre, e é um acesso fácil. Mas pastor, me disseram que é difícil, lá na igreja tal, disseram que para mim batizar eu tenho que fazer isso, para mim fazer alguma coisa na igreja tem que ser isso, tem que ser. É porque a religião dificulta. A religião que põe pedras no caminho, espinhos no caminho, é a religião que põe fardo. A pessoa tem pedra, tem espinho e carrega um fardo. Quando você vem para o Evangelho ele faz com que você ande na leveza de Deus, porque é um acesso a Deus fácil, porque Deus não quer que você tenha dificuldade de se encontrar com Ele. Deus não quer. A palavra de Deus diz assim, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama tanto a gente que quer a gente para sempre com Ele. Deus olhou para você e disse assim: quero você para sempre comigo. Quero você morando para sempre comigo.
Então eu sou muito amado de Deus, você é muito amado de Deus. Então como que um Deus que me ama tanto vai dificultar tanto, dizer assim, não, olha, não é bem assim para chegar até aqui? Porque na religião até os líderes são difícil acesso, né? É difícil acesso, tem alguns que parecem que são mágicos, eles só aparecem na hora. Apareceu no púlpito, eu não vi, o pastor entrou por onde? É um acesso difícil, meio intocáveis. Irmão, as coisas de Deus são de fácil acesso. De fácil acesso. Por que as pessoas vão ler a Bíblia hoje e elas não entendem nada? Porque elas estão com a mentalidade religiosa lendo. Se elas pegarem a palavra de Deus e lerem como se fosse a palavra de um pai para um filho, pronto, ela vai começar a compreender melhor a Bíblia. Porque é realmente a palavra de pai para filho. Então a primeira semelhança é que a cidade refúgio tinha um fácil acesso, e eu e você temos fácil acesso a Deus. Pastor, como que eu oro para Deus me ouvir? Deus já ouviu, quando você pediu como eu oro, Deus já ouviu. Já ouviu. Porque Deus, irmãos, Ele quer ouvir oração sincera. E a oração, e eu já preguei aqui isso, muitas vezes eu nem vou conseguir orar. E aí o que eu faço, pastor? O que eu faço? A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Se eu não consigo orar, Ele já me deu uma saída de como vai acontecer essa nossa conversa, essa nossa linguagem. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. A segunda semelhança da cidade refúgio de Jesus é que não há exceção. Israelitas ou estrangeiros são recebidos, ninguém é excluído, ninguém é expulso, todos são aceitos. Todos são aceitos, Jesus aceita a todos. Mas pastor, todos, todas e todes. Todos pastor, todos, irmão, sem exceção. Mas eu não sou um bom menino. Esse é o problema, é que desde pequeno você foi educado assim. Te dou uma bicicleta no final do ano se você for um bom menino, se você se comportar. Se você se comportar, você merece. Se você não se comportar, você não merece. A gente já foi ensinado assim. Mas o Evangelho não é para bons meninos. O Evangelho, ele torna você um bom menino. Porque nós somos ovelhas de um bom pastor. Quando a gente tem uma nova natureza e está com o bom pastor, em Cristo agora também nós temos a bondade de Deus. Mas ninguém é bom o suficiente para receber as coisas de Deus. Somente em Jesus. Agora sim, eu e você temos acesso e não estamos excluídos, e ninguém de nós tem em algum momento uma ira de Deus para nos expulsar. A religião expulsa, né, as pessoas. O Evangelho acolhe, atrai as pessoas. Terceiro, né, letra C. Qual é a semelhança da cidade refúgio de Jesus? A única segurança para não morrer e ser destruída era a cidade refúgio. A única segurança para não haver morte eterna e não ser destruído, a única segurança é Jesus. Jesus é a única segurança minha e sua. E a boa notícia é que eu e você já estamos nele. Quer dizer que para mim e para você não há futuro de morte. Escute, não há futuro de morte. Para mim e para você não há futuro de destruição. Para mim e para você há vida e vida eterna. Aleluia, esse é o nosso futuro. Então, deixa eu correr aqui, irmãos. A quarta semelhança que eu coloquei, o versículo 28 que nós lemos aqui. A morte do sumo sacerdote era, quando ela acontecia, ela libertava, ou era a liberdade total daquele que era culpado. Eu e você, quando Jesus morreu na cruz, escute, toda a nossa culpa ela foi removida. Não há culpa em você diante de Deus. Não há culpa. Mas eu estou me sentindo tão condenado pelo que eu fiz. Esse é o problema, é que você vive pelo que sente.
Pela fé, eu não vejo culpa em mim também, porque eu tenho a mesma visão de Deus sobre mim. O que Deus sabe sobre mim, eu sei sobre mim. O que Deus fala sobre mim, eu falo sobre mim. O que Deus diz sobre você, diga você também sobre você. Não diga o contrário, diga o que Deus diz. Nós vamos ver isso agora durante o nome das cidades de refúgio. O significado dos nomes da cidade de refúgio. A primeira cidade de refúgio era Quedes, que significa santo ou santificação. Essa cidade, uma das cidades de refúgios é Quedes, santo ou santificação. Quer dizer, nós estamos na cidade de refúgio, que é o santo Jesus, e mais, o santo santifica e nos torna santos. Glória a Deus, a primeira cidade, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso João Batista falando, né? Eu e você, João Batista estava olhando para o futuro. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você estamos olhando para o passado, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Filhos de Deus são filhos santos, são santos filhos, são santificados. Eu e você somos isso. E cada cidade aqui, irmãos, olha a segunda cidade, Hebron, significa comunhão. Em Jesus, todo solitário vem para a comunhão. A palavra de Deus diz que Deus, Ele faz com que o homem solitário viva em família. A segunda cidade de refúgio significa comunhão, quer dizer, você não anda mais sozinho, você tem comunhão. Você tem duas comunhões, que é uma comunhão em dois entendimentos. Você tem a comunhão com Deus, nunca mais está sozinho, e você tem a comunhão com os outros filhos de Deus, nunca mais anda sozinho. Como é bom fazer parte da cidade de refúgio, não é, irmãos? É bom fazer parte dessa cidade. Você está em comunhão, aleluia. Eu estou em comunhão. Terceira cidade de refúgio, o nome dela era Bezer, que significa fortaleza. Vamos dizer juntos? Fortaleza. E olha só, irmãos, uma cidade num deserto, escute só, era uma cidade num deserto, aonde ela ia contra qualquer estabilidade. O que você e a maioria das pessoas querem é estabilidade. Eu quero uma segurança, eu quero estabilidade financeira. Não é bem assim para mim viver, eu tenho que estar numa estabilidade. A cidade de refúgio, Bezer, né, que eu li aqui o nome dela, que é fortaleza. Essa cidade de refúgio, ela não tinha nenhuma estabilidade, nada. Ela tinha o Senhor que dava estabilidade. Ela não tinha nada que olhasse assim, essa cidade eu vou prosperar, nesse lugar vai dar tudo certo. Olha só, esses campos, vegetação, não, era no deserto. Mas naquele lugar, onde aos olhos humanos não tinha estabilidade, em Deus tinha estabilidade. Fortaleza. Eu e você, nessa cidade de refúgio, nós também estamos em uma fortaleza. Nós temos a estabilidade, não a estabilidade que o governo dá, que as finanças dão, que o trabalho dá, que o estudo dá. Nós temos a estabilidade que Deus nos deu como nosso Pai. Aleluia! Você está recebendo essa palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Em Cristo nós temos maturidade para não termos segurança em nossa estabilidade, mas no Senhor. Em Cristo, nessa cidade, Bezer, fortaleza, cidade de refúgio, em Cristo fraco encontra força para enfrentar as adversidades da vida. Se você chegou aqui fraco, saiba que você está em Bezer, fortaleza. Saiba que você tem sim força para enfrentar qualquer dificuldade nessa vida. Você tem o apoio de Deus,
Você tem a mão de Deus, você tem a vida de Deus em você, você tem os olhos de Deus com você. Você está numa fortaleza, cuidado, guardado por Deus. Aleluia. Medo de quê, irmão? Outra cidade, Remote, significa lugar de exaltação ou lugar alto. O que significa isso, pastor? Significa que na cidade de refúgio é onde Deus tira a humilhação da vida, remove a humilhação e Deus exalta. Deus remove essa pessoa, tira a humilhação, tira ela de um lugar deplorável, ela tira ela do pó, aquela pessoa que vivia no pó, vivia na humilhação. Deus agora levanta essa pessoa para ela reinar em vida. Reina em vida. A humilhação ficou para trás. Eu estou na cidade de refúgio. Nenhum vingador pode olhar para mim e me acusar. Nenhum vingador pode chegar para mim e tentar fazer alguma coisa contra mim, porque não há nenhuma acusação contra mim, não há nenhuma condenação contra mim. Eu estou na cidade de refúgio, eu estou em Jesus. O que eu tenho agora é força. Você pode se sentir fraco, irmão, mas você é forte. Você sabia? Você pode se sentir fraco. Eu me sinto fraco também, mas a minha realidade é que eu sou forte em Deus. Aleluia. Não existe você ser fraco. Não, você não é, você é forte. Mas pastor, eu me sinto fraco. Então volte para a fé. Saia do sentimento e volte para a fé, porque na fé você é forte em Deus. Aleluia. E a última cidade é Golã. Ela significa círculo ou um cativeiro, mas não é num sentido ruim isso. Esse círculo é no sentido de uma continuidade que nunca tem fim. Essa cidade, ela significa o seguinte: nunca terá fim a sua alegria, nunca terá fim a sua felicidade, porque você está na cidade de refúgio. Essa cidade é que nós estamos, aonde a nossa alegria nunca terá fim, aonde a nossa vida em Deus nunca terá fim. Será que olhando para essa cidade de refúgio, olhando hoje, irmãos, você pode sair daqui triste, cabeça baixa? Eu acho que não. Eu e você temos que sair daqui mais feliz do que nunca, porque eu não estou correndo para a cidade de refúgio, eu já estou nela. Eu não estou esperando o sumo sacerdote morrer para mim ficar totalmente livre. O sumo sacerdote já morreu e eu estou totalmente livre. Se eu posso andar pelas ruas agora em uma novidade de vida, sem qualquer risco, porque ninguém pode chegar e me acusar e tirar a minha vida. Ninguém pode chegar e me acusar e me mandar para um inferno, porque eu já estou na cidade de refúgio. Eu já estou seguro, eu já estou salvo, eu já estou tranquilo, eu já estou em paz. Por isso que ouvir o Evangelho da Graça é saúde para o corpo. Ouvir o Evangelho da Graça é saúde para o corpo também. Porque diante de reuniões onde há várias condenações, você está passando isso, irmão, porque você nem orou direito essa semana. É por isso que a pessoa sai daqui com a cabeça. É porque você está em pecado, é porque você deu legalidade para o diabo, é porque o diabo tem lugar na sua vida. Você não, você está na cidade de refúgio. O diabo não tem lugar na sua vida. O diabo não encontra essa tal brecha que a igreja evangélica disse que a gente pode dar a ele, porque a gente não pode dar a ele nada, porque tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Então eu e você, sim, irmãos, olhe para mim, nós estamos totalmente seguros, totalmente em paz. E você pode sair daqui hoje, deitar a cabeça no seu travesseiro em paz, e levantar amanhã de manhã dizendo assim: eu faço parte de uma cidade maravilhosa. Eu estou seguro, eu estou em paz. Fique de pé, irmãos, deixa eu orar com você hoje. Nos ajude a espalhar essa boa notícia.
Curta, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Comunidade Palavra da Graça, uma comunidade para todos.